lá na Galileia. E agora ele vai lá na terra natal dessa gente para lá dar a nova missão. Então aqui nós temos um fato de Jesus ressuscitado. Umas irmãs caridosas que foram lá para visitar, saem dali nomeadas como missionárias, entrega a mensagem de Jesus aos apóstolos. Agora, continuando o texto, versículo 11 a 15, que fala de uma parte negativa de povo que às vezes está na igreja, mas tem uma parte negativa aí. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Aqui nós temos aqueles que foram nomeados para guarda do sepulcro. E eles estão agora contando uma verdade, chegaram aos sacerdotes e falaram tudo o que aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu que eles estavam lá e que Jesus ressuscitou. Essa é a mensagem desses guardas aos sacerdotes. Mas quem tinha decidido que Jesus precisava de ser crucificado? Esses sacerdotes, esses religiosos que ao invés de segurar Jesus e protegê-lo e segui-lo, eles entregaram Jesus, o homem bom, para ser crucificado. Às vezes as pessoas na igreja fazem coisas erradas. Esses sacerdotes eram os do templo, só que eles eram humanos. E Jesus é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote sobre todo o sacerdócio. Ele é o sumo, ele é o máximo na equipe sacerdotal. Os outros eram humanos, e às vezes na capacidade de humanos, a gente tem as falhas. E esses sacerdotes falharam gravemente porque acusaram Jesus de blasfemo, porque Jesus falava que era filho de Deus. Mas esses guardas, então, esses sacerdotes, na hora que Jesus foi colocado no túmulo, eles conseguiram uma guarda para cuidar do túmulo, dizendo: esse embusteiro, na hora que vivia, ele disse que ressuscitaria. Então, conversou com a guarda romana lá, e Pilatos falou assim: vai lá, tem uma guarda, faça como querem. E eles puseram a guarda. Um outro texto, que não é o de Mateus, diz que os guardas, quando Jesus ressuscitou, eles caíram com medo. É diferente dessas mulheres missionárias aqui, que saíram alegres, felizes, contentes, muito embora tivessem medo, mas saíram com alegria, contando que Jesus ressuscitou. Qual foi a função dos guardas? Guardar o túmulo para que ninguém roubasse os discípulos. Essa era a proposta dos sacerdotes que mandaram crucificar Jesus. Então, os guardas fazem o anúncio correto. Jesus ressuscitou. Esse é o anúncio que esses homens fazem. O anúncio correto. Mas veja o versículo 12, de Mateus 28. Reunindo-se eles quem? Os sacerdotes e o povo religioso da época ali. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Você pode olhar que nesse texto aqui, eles estão tendo uma religião corrompida, porque o sacerdote não devia mentir. O sacerdote era aquele que orava pelas necessidades do povo, mas com inveja de Jesus Cristo, sendo o Salvador, eles colocaram na cruz. Só que, ao colocar uma guarda lá, eles estão falando assim: bom, esses guardas vão cuidar o corpo para que ninguém roube. É uma desculpa esfarrapada, porque os soldados, os discípulos de Jesus não roubariam jamais o corpo, sabendo que
Isso aí era um crime terrível, inafiançável. Não podia se mexer num túmulo. Era crime. E eles agora, esses sacerdotes aqui, estão dizendo: vocês, guardas, vocês viram o acontecimento, então vocês vão mentir. Sabe de uma coisa? A igreja não pode ensinar ninguém a mentir, mas esses sacerdotes religiosos, descompromissados com a verdade da palavra de Deus, fizeram ali, corromperam a religião, ensinaram aqueles homens, aqueles guardas mentirem. E eles falam assim: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Os guardas não podiam dormir. É uma outra questão complicada aqui, porque ele está ensinando os guardas que eles tinham responsabilidade de não dormir, porque se dormirem eram justiçados. Eles agora estão sendo ensinados a dormirmos. E não vimos quando roubaram o corpo, ensinando a mentir. E aí os sacerdotes falaram assim: se isso caso chegar ao conhecimento do governador, nós persuadiremos e vos poremos em segurança. Ou seja, isso aqui é uma questão política. Eles estavam agora de bem com os políticos de Roma, de bem com os políticos que não tinha nada a ver com Jesus Cristo, porque quem tinha que ver com Jesus Cristo eram os sacerdotes, esses homens judeus, eles que eram responsáveis, eles que eram responsáveis por proclamar, por ler a Torá, por explicar a Torá, a Bíblia hoje, né? Então eles abandonaram o sentimento religioso, a confiança em Deus e fizeram aquilo que era errado. Às vezes as pessoas, muito embora estejam na igreja, fazem coisas erradas. Mas o problema nem sempre é fazer errado, é não arrepender. E aí, versículo 14, que fala: se chegar diante do governador, nós colocamos vocês em segurança. O versículo 15 diz assim: eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruídos, e esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje, até o dia que Mateus escreveu, fez o relato. Ainda divulgava essa versão. Mas, então aqui nós temos o primeiro grupo, no texto relatado por Mateus, um grupo de religiosos sem compromisso com Deus. Eles tinham compromisso com as coisas falcatruas, dar dinheiro para subornar, ensinar a mentir. Mas a igreja de Deus não é essa. Essa é a igreja que por aí permeia em alguns lugares, através de alguns representantes que vestem a roupa cristã, mas não têm um compromisso com Deus. Mas vem o versículo 16 e 17, maravilhoso. E seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Então aqui agora, aquelas mulheres falaram para os discípulos, e eles acreditaram, e eles obedeceram, eles acreditaram na ressurreição. Eram os discípulos de verdade, as pessoas verdadeiras, as pessoas que creram, as pessoas que foram ensinadas durante 3 anos, agora vão ter um ensinamento diferente. Esses homens foram ensinados doutrinariamente, vendo Jesus curar enfermo, vendo Jesus fazer o mar se acalmar, mas agora eles têm uma nova missão. A missão agora é que Jesus vai ser assunto aos céus, mas o serviço dos discípulos continuaria. Veja aqui agora, de 18 a 20, nós temos a missão de Jesus aos discípulos. E veja aí, Jesus
aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui é a questão da autoridade. Jesus tem autoridade no céu e na terra. O mundo, para ser construído, para ser feito, precisou da autoridade de Jesus, que estava lá nessa fundação do mundo. Estava o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Jesus tem autoridade. A autoridade lhe foi dada no céu, na terra, sobre tudo. E se nós estamos aqui hoje e somos crentes, nós estamos sob a autoridade de Jesus. E é tão interessante quando a gente percebe, quando a gente quer, quando a gente interessa, quando a gente deseja estar submisso a Jesus. Quando isso acontece na nossa vida, facilita a nossa caminhada na fé. A nossa caminhada nos rumos da cidade celestial fica mais fácil, porque a gente aguenta mais os fardos que são conduzidos e colocados na nossa cabeça e nos nossos ombros a cada dia. Porque você não acha, que não saiba que não é porque você é crente que não vem alguma dificuldade, não vem alguma provação. E às vezes a aprovação é muito difícil. Eu lembro de Tiago, que fala, olha, Tiago 1:11 ou 12, bem-aventurado quando na provação fores aprovado, porque receberão a coroa da vida. Às vezes a aprovação vem para burilar, para limpar, para cristalizar a nossa vida, para a gente sair mais forte do que entrou na aprovação. E eu gosto quando Tiago fala, na provação vocês forem aprovados, terão a coroa da vida. Gente, coisa maravilhosa, você saber, ter a certeza de uma coroa da vida à sua disposição. Então, Jesus tem a autoridade, e ele diz que foi dada no céu e na terra, ou seja, em tudo ele tem a autoridade. A gente às vezes fica aí preocupado com as questões políticas que não estão de acordo com aquele desejo que a gente gostaria que fosse, tudo do melhor, da melhor maneira possível, sem suborno, sem propina, sem nada, e a gente olha um texto aqui, é tão antigo, há mais de 2000 anos, e aí tem os homens da religião subornando guardas para que fosse encoberto as falcatruas. Jesus tem autoridade no céu e na terra. Ele continua, versículo 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Não é só da minha vizinhança de casa, nem só da nossa vizinhança aqui da igreja, mas aonde a gente for andando e proclamando o Evangelho, podemos ir andando e fazendo discípulos. Será que temos feito isso? Jesus dá a missão mais importante para a vida daqueles que trabalharam com Jesus, daqueles que aprenderam durante 3 anos ali as questões doutrinárias, as questões aprender como fazer milagres. Tanto é que Pedro, quando encontrou o homem coxo lá na porta do templo, em Atos 3, ele fala assim: nós não temos dinheiro, mas o que temos nós te damos, levanta e anda em nome do Senhor Jesus. E eles fazendo milagre. Então, no começo, Jesus ensina esses discípulos doutrinariamente, mas agora Jesus está dando a tarefa, vocês já aprenderam. Ide, portanto, fazei discípulos. O que é fazer discípulo? É ensinar, é fazer a outra pessoa andar como eu ando, a servir a Deus como eu sirvo. Agora, é preciso que eu seja irrepreensível, fazer o máximo para ser irrepreensível, para que o meu discípulo também caminhe junto comigo, sem olhar em mim e achar que eu estou com mau testemunho. Eu preciso ter uma vida certa, correta. É difícil. Meus irmãos, como é difícil ter uma vida
e assim, sem pecado. Isso me entristece muito, mas não tem como. Às vezes a gente erra, mas Jesus fala, você faça discípulo, faça a pessoa andar como você anda. E eu gosto de lembrar de profeta Eliseu. Aqui temos o representante Eliseu aqui da igreja, mas eu vou falar do Eliseu que lá da Bíblia, ele andava com o profeta Elias, e andava, e ele aprendia, e ele falou assim, eu quero o espírito dobrado do teu espírito. Ele era um discípulo, mas ele queria mais. A gente precisa ser mais. Quando você olhar para mim, se você estiver sendo o meu discípulo, você não deseja ser apenas como eu, que deseja ser mais, muito mais, muito mais. Seja mais excelente do que o seu professor, mais excelente do que aquele que te ensinou. Faça isso, melhore, pode fazer mais. Então, Jesus deu uma tarefa para os discípulos, ide e fazei discípulos. Depois, continua, vocês batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para fazer batismo, batizar, é a inclusão visível do servo de Deus na igreja visível. Tem uma igreja que é invisível, que essa a gente não enxerga, mas ela está nos propósitos de Deus aí, a gente está incluído nela, mas não enxerga. Mas nessa igreja visível aqui, nós precisamos batizar, testemunhar a que a pessoa que está se batizando está se colocando à disposição de Deus e deixando as pessoas, mostrando, olha, eu estou dando o meu testemunho, que eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Esse testemunho é maravilhoso, esse testemunho é necessário, esse testemunho vivifica o pecador e faz com que ele seja um caminhante na caminhada da cidade celestial. Então, fazer discípulo, batizar, mas continua. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Quais as coisas que Jesus tinha ordenado? Ele ordenou durante 3 anos algumas coisas ali, e agora esses que fazem discípulos precisam ensinar. E por isso que a gente tem a escola dominical para ensinar. Na escola dominical você pode fazer a sua pergunta. O professor, se não souber, ele vai estudar e vai lhe responder na semana que vem. Ele precisa ser honesto tanto quanto a sua capacidade de fazer a pergunta. Olha, eu não estou preparado para responder a sua pergunta, mas eu vou estudar, semana que vem ou tal dia eu te respondo. A gente precisa de honestidade também, porque não dá conta de aprender tudo, a gente tem vontade de aprender, mas Jesus está ensinando para os discípulos, para vocês ensinam aquilo que eu tenho ordenado. Eu pergunto, eu já ensinei tudo? Ainda não. Você já ensinou tudo? Ainda não. Não diga que ensinou tudo, porque não dá conta de fazer isso em tão pouco tempo de vida que nós temos. E Jesus, então, fala assim, ensinando a guardar tudo que ele tem ordenado. E depois a grande promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus esteja nos ajudando. Que nós, quando virmos as questões complicadas na igreja, como aqui tinha, eu tenho anunciado esse tema, para quem tiver dúvida, dá uma olhadinha lá naquele quadro de aviso, que eu já pus no grupo da igreja há alguns dias, e com esse tema